CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Será que a nossa atividade, o nosso ambiente de trabalho, nós mesmos, damos sinais de que já deu, está na hora de mudar de emprego? Essa é uma pergunta aqui, uma reflexão para a nossa comentarista Andréia Salsa. Seja bem-vinda ao Vida Profissional. Bom dia para você, Andréia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes, colegas do estúdio. Esse tema é quente, hein, Fernanda? Quente. Eu imagino que todo mundo está querendo ouvir o que a gente vai falar nessa história de tá na hora de mudar de emprego, hein? Pois é, e com essa sua experiência de carreira, você deve ter inúmeros sinais para nos orientar aqui, hein? O tempo todo. Inclusive, essa é uma temática para quem, como eu que estou nas empresas, fazendo consultoria, mentoria, é impressionante como as pessoas procuram com essa angústia, né? Será que já não deu, como você falou, já deu e eu devo fazer essa mudança? E a nossa inspiração de hoje foi uma matéria da Gazeta da Nayara Campos que trouxe essa temática e a gente achou que era importante reverberar isso daqui para ajudar mais pessoas. Então, eu queria começar trazendo bem objetivamente já, que eu chamei de 5 sinais, né, que para a gente ficar atento, não necessariamente se eu estou sentindo isso, eu tenho que mudar de emprego, mas é um baita de um termômetro, né? Então, já direto, depois a gente pode desenvolver um pouco, mas é estagnação profissional, desalinhamento de valores, desgaste emocional constante, falta de reconhecimento e insegurança sobre o futuro. E realmente, Fernanda, no meu dia a dia, quando eu estou conversando com as pessoas, um item ou dois desse daqui aparece para a pessoa sentir que está com desejo mesmo de mudar de emprego. Vamos a eles, então. Vamos lá. O que a gente chama de estagnação profissional? É aquela sensação de que não tem mais espaço para crescimento ou aprendizado. É claro, Fernanda, que tem um elemento aqui que é quase que subjetivo, porque você imagina, numa empresa, né, ou qualquer ambiente profissional, no mundo do jeito que está, tudo mudando, a gente tendo que se reinventar o tempo todo. É esquisito, assim, você não ter mais espaço de crescimento ou aprendizagem. Então, pode ser que você, dentro das suas expectativas, você gostaria de estar crescendo mais e aprendendo mais, mas qualquer profissional atento ao que está acontecendo no mundo do trabalho, eu acho quase impossível uma profissão que fica ali sem a oportunidade de aprendizado, porque tem uma coisa também na nossa profissão, né, que é o nosso protagonismo, e muitos profissionais ficam esperando essa movimentação da empresa. A gente também tem que ter essa responsabilidade. Mas se eu sinto que eu não estou mais aprendendo, que eu ou não estou aprendendo tanto quanto poderia, ou quando eu vejo um outro colega de uma outra empresa, às vezes numa mesma função, que está aprendendo muito mais do que eu, isso normalmente é um alerta, né? Agora, tem um aqui que eu diria que 10 em cada 10, quando tomam essa decisão de mudar de emprego, passa por isso daqui, que é o desalinhamento de valores. Que é quando os princípios da empresa entram em conflito com os valores pessoais do colaborador. E esse é um tema que eu entendo que deveria estar sempre na pauta das empresas. Porque o que acontece, Fernanda? E normalmente, né, as pessoas não saem do emprego, eu sempre digo isso, não por conta do CNPJ, mas por conta de um CPF. Então, às vezes a empresa ela tem valores, o próprio proprietário, fundador, né, o presidente da empresa é alguém que tem valores ali muito alinhados com os nossos, mas a empresa vai crescendo e vão entrando lideranças diferentes, que às vezes trazem consigo valores que estão desalinhados da organização. Quanto maior a empresa, maior esse desafio aqui, tá? E aí a gente tem a chance tem ali o erro de perder um talento, porque uma liderança não está em linha com os valores da organização. Então, está sempre, por isso que eu sempre falo aqui no nosso quadro, né, a importância do desenvolvimento da liderança. A liderança tem um papel super importante, inclusive, de transmitir corretamente quais são os valores daquela organização, porque tudo é mensagem. As decisões que a gente toma, elas não estão comunicando só para aquela pessoa que a gente está ali no tete a tete. A organização está observando o movimento que está sendo feito
em determinadas situações. Então, isso aqui é um ponto muito sério e que muitas pessoas têm pedido, inclusive demissão e desejo de mudar de emprego quando está em desalinhamento aqui com os valores. Então, Isso não mais me representa, né? isso não mais me representa, estar a serviço de quem e do que tem feito cada vez mais sentido para as pessoas, o aspecto, né, do propósito, que é uma palavra que às vezes fica tão desgastada, mas ela tem muito sentido, né? O meu propósito de vida está conectado com o propósito de vida dessas pessoas com quem eu me relaciono, então sempre, para a gente não deixar também a coisa muito subjetiva, a gente está falando aqui de gente, né? Então eu me relaciono com pessoas que têm valores. Quando eu estou numa empresa onde tem algumas pessoas, que, sobretudo liderança, que têm valores que não estão ali conectados com os meus, isso daqui é fonte de muita mudança de emprego. E aí tem a consequência, que é desgaste emocional, né? O cansaço, estresse frequente e a perda de entusiasmo com a rotina. É claro que o cansaço e o estresse fazem parte da nossa vida profissional, né? Inclusive um estresse bem administrado, eu vejo até que é um pouco positivo, porque nos movimenta, mas aqui o que a matéria traz é aquele cansaço, nossa, hoje eu vou acordar e tenho que ir lá para o trabalho. É muito ruim, né? Quando a gente, ou muitos casos, Fernando, de o domingo ser um elemento de estresse para muitos trabalhadores, porque amanhã começa uma semana, né? E tudo de novo, eu vou ter que enfrentar aquele trabalho que eu não gosto, aquele chefe que eu não gosto, aquelas pessoas que não me fazem mal. Então, que me fazem mal. Isso então, adoece esse a desgaste gente. emocional. Isso adoece, né? Muitas pessoas, inclusive, adoecidas aí no ambiente profissional. E falta de reconhecimento é que eu me esforço. Aqui é um outro elemento também que faz muitas pessoas saírem dos empregos, que é eu me esforço, eu dou o meu melhor, mas eu não tenho um pingo de valorização, não tenho uma recompensa. Há quanto tempo que eu não sou promovida, há quanto tempo que eu vejo outras pessoas que não trabalham tanto quanto eu trabalho, e não tem a entrega que eu tenho e que são reconhecidos. Então, isso daqui também é um barril de pólvora assim, para as pessoas tomarem decisão de mudar de emprego. E a insegurança sobre o futuro é aquelas empresas que não têm planos claros, né, desenvolvimento, o famoso plano de cargos e salários, eu não sei qual é a trilha, eu não sei o que eu preciso fazer. E aqui, normalmente, para profissionais que têm uma ambição maior de crescer na carreira, de construir, né, ocupar outros espaços, e a empresa não me dá sinais claros de para onde eu estou indo. Então, normalmente, Fernanda, são esses grandes sinais que alertam. Mas é super importante a pessoa também separar o que pode ser uma fase ruim do que é o ponto de ruptura. Porque, às vezes, a empresa, às vezes, até está passando por uma reestruturação, ou mudou, né, a presidência, ou teve ali uma mudança de área, e está ruim porque está todo mundo tentando se ajustar. Então, isso é uma fase que a gente tem que ter maturidade para entender assim, olha, isso não é o todo, não é a empresa, é uma fase. Agora, será que isso não é uma fase, mas realmente chegou aqui o meu ponto de ruptura? Então, para a gente também não tomar uma decisão tão importante, baseada no impulso, né? Ou na influência, Fernanda. Quer ver outra coisa que eu vejo muito? Às vezes nem sou eu que estou tão insatisfeito ou insatisfeita, mas é um colega que está do meu lado me influenciando, né? E aí, às vezes, eu tomo uma decisão pelo grupo e não por mim, e sou quase que usada ali para ser porta-voz de algum desconforto que esteja acontecendo, que algumas pessoas não têm coragem e me usam, porque eu tenho um pouco mais de coragem, porque eu tenho um pouco mais de perfil para defender as minhas ideias. Então tem que ter cuidado também com quem a gente está do lado. Mas teve esse cuidado de maturidade, entendeu o que é isso mesmo, fez o checklist, conversou com pessoas da nossa confiança, uma coisa muito legal também, pessoas mais maduras. Espera aí, eu estou me sentindo, vou conversar aqui com alguém, né, que tenha mais experiência, que seja uma pessoa madura e que vai me dar um bom conselho, é sempre legal também. Mas fiz isso tudo, é isso mesmo, vou decidir que vou sair. Aí eu trouxe também aqui algumas recomendações, né? Se você tomou a decisão que vai sair, então, primeiro, vai refletir sobre seus objetivos, eu estou saindo pelo quê? Até porque como você vai entrar numa nova fase, eu largo essa fase e vou para outra, por quê? Parece uma bobagem, meio óbvia,
mas isso aqui é o antagonismo à impulsividade, né? Então, ao invés de eu ser impulsiva, eu vou refletir por que eu estou tomando essa decisão. Tomei a decisão, entendi meus objetivos, até para eu traçar essa minha nova fase. Aí tem coisas mais pragmáticas, né, quase que operacionais, mas são necessárias, que vai atualizar o seu currículo, vá lá no famoso LinkedIn, né, ver como que ele está hoje. Maioria das empresas já usa o LinkedIn como forma. LinkedIn é uma plataforma profissional, né? Gratuita, que você pode ir lá e fazer o preenchimento das suas informações profissionais, e muitos recrutadores, eu diria que praticamente todos, já utilizam o LinkedIn como potencial para capturar aí profissionais no mercado. Além disso, vai fortalecer o seu network, vai conversar com as pessoas, fica atento às oportunidades, né? Ou sites de emprego, ou sites de empresas que você teria vontade de ir, porque também tem a posição de vagas no próprio LinkedIn. Agora, aquela dica, né, Fernanda, que a gente sempre dá. Networking não se força a barra e nem se faz de um dia para o outro, né? Então, se você já sentiu que está com vontade de se movimentar no mercado, comece por agora, né? Porque às vezes é muito indelicado alguém já mandar, por exemplo, uma mensagem do WhatsApp, pedir demissão se tiver uma oportunidade. Fica indelicado, né? Não é proibido, mas networking bom é aquele que a gente constrói de uma forma contínua, naturalmente, de uma forma contínua, né? E aí, as duas últimas recomendações, para a gente sempre cuidar do nosso lado emocional, porque sair de uma empresa, sobretudo quando você tem vínculos emocionais, às vezes você está muito tempo nessa empresa, talvez a gente nem saiba, né? Aí, quando a gente toma essa decisão e sai, a gente sente o impacto emocional, falta das pessoas, algumas rotinas que eram importantes, até familiares, né? E ter resiliência, porque pode ser que demore um pouquinho aí a você amadurecer nessa nova fase. E também sempre avaliando as nossas competências, porque se demora um pouquinho a você fazer o teu plano B, enquanto isso vai se capacitando, vai fazendo cursos, né, tem tanta coisa, inclusive gratuita, né, Fernanda, hoje, boa, de qualidade, para a gente fazer, então, sempre investindo aí nas nossas competências. Parar nunca, né? Oi? Parar nunca, né? Parar nunca, não, parar nunca. A gente está sempre aprendendo. E aí fiz isso tudo, cuidado para não trocar 6 por meia dúzia. O que significa isso? Vai analisar bem para onde você vai nessa nova oportunidade, porque às vezes eu saio de um lugar, né, que até por impulsividade vou para o outro, chegar lá ou encontro a mesma coisa, as mesmas dificuldades, ou às vezes até um ambiente pior. Então, obviamente, vai analisar bem para onde você vai e fica aí o alerta, né, Fernanda, que as empresas, as lideranças têm sempre que estar atentas para evitar a perda de talentos, né? Porque e também não comprometer a imagem, porque as pessoas saem e comentam, né? E em lugares até onde a relação é muito próxima, por exemplo, onde a gente mora, né? No Espírito Santo, Vitória, Grande Vitória, onde todo mundo se conhece, as pessoas naturalmente se falam. E aí você dizer que saiu de uma empresa porque estava estagnado profissionalmente, porque os valores não são adequados, porque você estava desgastado, fica uma mensagem ruim, então você pode comprometer a imagem da empresa no mercado, a sua própria imagem se você é líder. Então é importante a gente ficar ligado para não perder as pessoas que fazem a diferença dentro da nossa organização, porque não ficou atento, né, a esses itens que a gente está falando aqui. Nossa, adorei, Andréia. Perfeito, viu? Que sirva de reflexão para o nosso que sirva de reflexão para o nosso final de semana. É isso aí, Fernanda. Ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado. Até o próximo sábado.